RTM, Rádio Transmundial de Portugal. A RTM apresenta Parar para Pensar. Temas atuais com uma perspectiva bíblica. Todas as semanas com Francisco Sacoenda Doido. Olá, meu amigo, votos de boa disposição para si e para toda a sua família. Seja, portanto, bem-vindo a mais uma edição deste Parar para Pensar. Eu sou Francisco Doido, pastor evangélico. Não há dúvidas nenhumas que o nosso conhecimento de Deus é determinante até para o nosso estilo de vida e de fé e, sobretudo, para determinar o destino final de nossa alma. Podemos ser crentes ou não. Podemos até viver em uma civilização que já decidiu banir Deus de suas ideias, mas ainda assim, uma verdade continua sendo verdade, ainda que todos a possam negar. Aliás, sabemos todos que nem toda verdade é já uma oposição a uma mentira. Mas existem verdades que são verdades essencialmente, não pretendendo já disputar algum prémio ou receber alguma aprovação. Por exemplo, quando afirmamos que o sol queima, nós não estamos fazendo já um ataque ao frio do inverno, mas estamos reafirmando uma verdade essencial e inerente ao invocado em nossa premissa. Uma das doutrinas que é essencialmente verdadeira e que não pretende, a priori, estabelecer qualquer tipo de discussão ou conflito é certamente o conceito bíblico da omnipresença de Deus. Como dizia Descartes, havendo alguma forma de movimento, devemos logo depreender que há alguma coisa se movendo, né? Então diremos também que a natureza em toda a sua forma continua sob o governo de Deus e por conta disso Ele, Deus portanto, precisa estar em toda parte, não em partes, mas em sua plena natureza. Ser e governo sem que esteja faltando em parte alguma, onde também esteja ou esteja sendo desejado, digamos assim. O texto de Provérbios, capítulo 15, versículo 3, resume muito bem tudo isso que estou tentando dizer. O texto diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A ideia de que os olhos de Deus estão em todo lugar acarreta consigo implicações importantes para a nossa vida cotidiana, na mesma proporção em que é um convite a que olhemos para os fenômenos políticos, ideológicos, culturais, religiosos ou mesmo econômicos, sempre com o olhar de Deus. O mundo vive no modo circular, onde, por falta de coisas novas, vai como que regurgitando alimentos ideológicos armazenados no esôfago ou no estômago de várias gerações e à medida que nos encaminhamos para o fim de todas as eras. Aliás, se cremos que o mundo como o conhecemos teve um início, por que havemos de duvidar que ele há de terminar? Por essa razão, as implicações que acompanham o meu texto são também uma almofada de ar fresco neste mundo que vive em um verão ardente e quente de altas e extremas temperaturas, onde agora o estar sozinha começa a ser visto como melhor do que viver em família, onde o homem percebeu que deve dar aso a todos os delírios da sua cabeça, uma cabeça louca e pervertida. No meu texto de hoje há então uma canção a um tema transversal a toda a Bíblia: a omnipresença de Deus. É estranho que as agruras do colonialismo em África dificilmente são vistas como pecados cometidos pela civilização ocidental contra povos inocentes que se acham ou que se achavam em sua forma pura e inocente de vida. O curioso é também que as atrocidades das duas grandes guerras mundiais geralmente são abordadas apenas como factos históricos e não como fruto da decadência humana, e que tudo isso foi feito diante dos olhos de um Deus santo e, portanto, pronto para vindicar sua justiça, pois o meu texto diz que os olhos do Senhor, afinal, estão em todo lado. Será que as violações sexuais praticadas durante a ocupação colonial, será que as experiências científicas diabólicas feitas contra seres humanos considerados inferiores, tudo por conta da cor dos olhos ou por conta da negridão de sua pele, terá sido dissipado pelo vento?
Eu creio que não. O meu texto diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Veja aqui esta tríade doutrinal e a maneira como ela se acha desenhada. Aqui está implícita primeiro a omnipresença de Deus. Segue-se depois a justiça retributiva de Deus. Alguém precisa dizer, por exemplo, a Vladimir Putin que há um Deus que vê tudo e que as armas nucleares só servem mesmo para matar homens e reafirmar o poderio militar de uma nação e nada mais do que isso. Ainda creio que um mosquito de África pode causar uma malária severa ao corpo do maior de todos os déspotas de todo o tempo. Por quê? Porque a justiça de Deus ainda pode usar uma gota de saliva para humilhar um homem arrogante e tirano. Há muita arrogância no coração do homem e isso se revela no modo como a nossa civilização vive. O africano, por exemplo, encontrou seu suposto Deus na cultura e em sua superstição doentia. O africano pensa ter encontrado Deus em um sonho do qual parece não quererem acordar. A Europa, no seu caso, parece ter ficado fascinada com as cores do arco-íris, não é? E agora se parece mais a uma criança que só decidiu brincar com aquele que aceita o que ela entende como sendo verdadeiro. Tudo o resto continua a ser isto mesmo, o resto. A Igreja, a sociedade portuguesa em particular, precisa defender a família contra toda forma de infiltração ideológica. Um cidadão português não pode ser entendido português apenas como é definido na Constituição de Portugal. Mas ele é, antes de mais nada e sobretudo, um cidadão português como é visto pelos olhos de Deus e contemplado pela justiça retributiva de Deus. Os olhos estão contemplando, as mãos de Deus estão se preparando e os bons e os maus serão então recompensados, ainda que a esclarecida mente europeia não aceite, a agoreira visão africana deturpe e a arrogância americana a pisoteie, todos havemos de convir. O mundo é como é visto aos olhos de Deus e nada será ignorado. Meu amigo, pense nisso, viva feliz com Jesus, fique com a bênção de Deus. Até a próxima edição. Um abraço. Estamos juntos. Apresentamos Parar para Pensar, um programa semanal com Francisco Sacoenda Doido. Este conteúdo está disponível nas principais plataformas digitais. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.